Namastê. Mais uma vez, uma boa tarde a todos. Deus em mim cumprimenta Deus em cada um de vocês. Estamos aqui na TV Pax, no programa Caminhos de Luz, e vocês sabem que eu sou a professora Sula Maria. Hoje a gente vai falar um bocadinho sobre o yoga e também como a filosofia do yoga pode nos ajudar na época e no momento em que estivermos. Vou dar um exemplo. Esta semana, durante a aula de yoga, nós estávamos conversando sobre as questões que a gente tem visto, questões econômicas, financeiras, questões políticas, questões sociais, toda essa situação que tenha ocorrido. E ouvindo os meus alunos conversando, eu me lembrei dos estudos do yoga clássico. São 7 ramos o yoga clássico. Então eu posso dizer a vocês que o yoga clássico é, como eu digo em aula, é uma árvore frondosa que tem 5.000 anos pelo menos. E a gente, ouvindo a conversa desses meus alunos, pessoal, eu percebi o quanto o yoga pode nos auxiliar nessa época de hoje. Por exemplo, quando eu trabalho um exercício que me ajuda a flexibilizar ou fortalecer a minha coluna, como, por exemplo, a postura da palmeira, Tadasana, através do corpo físico, eu passo a flexibilizar a minha mente. Então, o caminho passa a ser inverso, sabe? Hoje em dia, a gente está na era, segundo os textos clássicos, os Vedas, a era de Kali Yuga. O que é Kali Yuga? Kali Yuga, pessoal, para ficar mais claro, é a Idade do Ferro. Nessa Idade do Ferro, que nós estamos agora, não só o Brasil, sabe? Todo o planeta. Tudo é duro, tudo é frio, tudo é crise, mas tudo vai passar também. Então, as coisas hão de melhorar, mas a gente precisa entender o processo da mudança, aceitar a mudança e com ela crescer. Farei o link. Na nossa prática daquela aula em que eu ouvi esses meus alunos conversando, a gente conversou justamente sobre a perseverança, sobre a disciplina, sobre a capacidade de enfrentar turbulências e desafios da vida com serenidade, com tranquilidade. Aí a gente trabalhou os alongamentos. Alongamos o nosso corpo nesta prática do yoga. Você que está aí do outro lado da tela, você sabe que toda a vida a gente tem momentos de altos, de meio, de baixos, de repente sobe de novo, tá tudo bem, tudo tranquilo, de repente ocorre uma crise. Com essas mudanças, essas alternâncias, nós vamos somatizando questões, a gente lida de forma adequada ou inadequada, mudanças são mais fáceis de ocorrer e a gente também precisa de algumas mudanças de visão do mundo, né? Olhar a moeda que sempre tem 2 lados. E aí, quando a gente para e pensa, durante a prática do yoga, por exemplo, você pode fortalecer o teu mestre, que é a coluna vertebral, tá? A prática do yoga é milenar. E o yoga clássico, especialmente o Hatha Yoga, ele tem as propriedades curativas do nosso comportamento justamente através do corpo físico. Você quer ver? Eu vou sugerir agora que você feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Procure perceber apenas esse momento o teu corpo. Não se preocupe com olhar para mim. Feche os teus olhos. Leva a tua atenção agora só para a tua respiração. Cada vez mais calma e serena, só pelas narinas. Inspira por ambas as narinas
Retém o ar nos pulmões. Quando você quiser, expire. No seu ritmo, volta a inspirar por ambas as narinas. Esta é a respiração completa do yoga. Quando você para o que quer que você esteja fazendo e fecha os teus olhos por segundos e respira, observa como você naturalmente corrige a postura, teu peito se abre, teus ombros se encaixam, tua cabeça fica mais alinhada ou na verticalidade da tua coluna e a coisa flui um pouquinho melhor. Presta atenção. Pois é, quando a gente se vê diante desses desafios que a gente tem visto ao longo do tempo e ao longo de um período aqui no Brasil, e todos nós, pelo menos eu ouço as pessoas na rua, eu converso com pessoas onde quer que eu esteja, os meus alunos, amigos meus, a gente percebe há uma pequena luz no fim do túnel. Então, uma das seguranças para eu conseguir atingir o outro lado do túnel e chegar exatamente nessa luz, por menor que ela seja, uma das nossas sugestões aqui da Pax é a prática do yoga. Como eu falei, a mestra do nosso corpo, para nos manter mais saudáveis, a grande mestra é a respiração. Se você domina a tua respiração, se você se dá conta dela, tudo mais terá equilíbrio, tudo mais será suave, sereno, conforme a visão que você tem de si mesmo. Então, a minha sugestão para esse momento de agora, aqui no Caminhos de Luz, é você fechar os olhos e respirar por talvez 3 minutinhos, 5 minutos. Será que você consegue? Eu acredito que sim. Os meus alunos conseguem. No início, é preciso um pouco mais de disciplina, um pouco mais de constância, de perseverança. Mas todos nós, quando quisermos, modificaremos o mundo a partir do mundo interior. Vou dar outra sugestão. Eu estou sentada na cadeira, alguns de vocês acredito que estejam sentados também, me ouvindo. Eu vou apenas corrigir, e por favor, faça isso também aí você. Corrija a tua postura. Tua coluna ereta, teus ombros naturalmente encaixados, a tua cabeça na verticalidade da tua coluna. E volta a tua atenção para inspirar. Longa, serena, profundamente, só pelas narinas. Perceba-se de dentro para fora. Isso mesmo. Ouça. Se você ficar quietinha, quietinho, você vai ter a capacidade de ouvir a tua própria respiração e mais, você ouvirá a tua melodia interior. Hoje, os estudos dizem que nós somos 7 bilhões de seres encarnados nesse planeta, seres humanos encarnados nesse planeta. Nenhum de nós tem uma melodia interior igual a outra, mesmo que fôssemos gêmeos idênticos. Os pais, as mães, os filhos, cada ser humano segue, a partir de um determinado momento, a sua melodia interior, ou não. E quando a grande maioria não segue a melodia interior, a gente vê o caos dentro de si e no mundo fora. Entende? Então a paz, ela começa em mim. Ela começa a eu apaziguar-me de dentro para fora, percebendo a primeira coisa importante, a minha respiração. A segunda coisa, tão importante quanto a respiração, é colocar-se à disposição do corpo adequada, mas descontraída. Não é preciso força nem rigidez para você manter a tua coluna ereta.
Ok, entendo, guardadas as devidas proporções. Há pessoas que têm pequenos vícios posturais, ou até, de repente, uma ou outra patologia que precisa e deve ser respeitada. Mas se o teu objetivo é manter-se ereto, com a tua coluna ereta e naturalmente colocada, a cabeça na verticalidade da coluna, ombros encaixados, seguramente, se você praticar por um período constante e disciplinado, você chegará lá. Vou te dar um exemplo. Agora, eu estou sentadinha, então, eu vou deixar os braços ao longo do corpo, eu vou inspirar abrindo os braços, faça isso você, alonga o teu corpo, as minhas mãos, elas estão posicionadas como Anjali Mudra, as mãos uma na outra, a palma, tá? Então, eu inspiro, me alongo, procuro perceber o meu corpo de dentro para fora. Perceba-se de dentro para fora. Quando você quiser, expira. Vou de novo, porque às vezes é preciso de um cuidadozinho maior. Então, coloque-se o peito aberto, a coluna ereta e a tua cabeça na verticalidade da coluna. Mãos na frente do peito, unidas. Inspira, elevando os braços e as mãos lá para o alto. Perceba-se de dentro para fora. Perceba-se com suavidade. Se você quiser, feche os teus olhos. É gostoso você perceber a sua melodia interior e perceber o teu corpo. Quando quiser, expira, baixou as mãos. É um exercício muito simples, mas que fortalecerá a nossa coluna, a neuromusculatura das costas, neuromusculatura torácica. A gente, nesse pequeno exercício, a gente consegue, por exemplo, respirando por ambas as narinas, e depois fazendo esse simples movimento que eu sugeri há pouco, você consegue, dentro de pouquíssimo tempo, relaxar o sistema nervoso central. Você restaura as comunicações neuronais, sabe? A nossa coluna envia, através dos neurônios, comunicação para baixo. Nosso cérebro, aliás, envia comunicação para a coluna abaixo e para a coluna acima a gente também troca essas informações. Então, se você perceber que a nossa coluna vertebral é o grande mestre depois da respiração, a coisa começa a fluir. Até porque eu não estou falando de energia, eu não estou falando do salto que você dará para perceber as coisas energeticamente. Eu só estou falando do teu corpo físico. Então, se você observar a tua postura física por um tempo, conscientemente, eu tenho certeza que você colherá de ótimos sentimentos, sensações e emoções para com você. Você fortalece o teu amor próprio, você estimula essa questão mesmo do bem-querer, sabe? Manter-se na postura ereta. O quanto você é importante para você. O quanto a tua vida é importante, o quanto manter-se de peito aberto para as coisas que vêm com a vida é importante para o teu crescimento. Então, é isto. A minha sugestão é você, na verdade eu te dei 2 sugestões hoje. Primeiro você fecha os teus olhos e respira. Inspirar longa, serena, profundamente por ambas as narinas. Depois, tão logo você tenha dominado a questão da respiração, o ritmo mais harmonioso e tranquilo respiratório, e eu faço aqui uma observação. Inspiração, só narinas. A expiração pode ocorrer pela boca,
Mas se você está quieta ou quieto, apenas praticando essa respiração, a sugestão, as orientações de textos clássicos, se você estudar um pouquinho da anatomia, fisiologia, você entenderá que o processo da respiração ele deve se dar apenas pelas narinas, mesmo a expiração. Quando eu falo, como por exemplo eu estou fazendo agora, uma parte da minha expiração escapa pela boca, mas a inspiração deve ser só narinas. Depois, dominou o processo da respiração. Você vai inspirar elevando os braços, alongar-se, esticar-se o máximo que você achar confortável para a sua realidade. Depois, volte as mãos unidas na frente do teu peito. Mantenha a respiração serena e tranquila. Esses dois pequenos movimentos, o respiratório e o movimento corporal, trarão para você um bem-estar. E eu tenho certeza que aí você nos procurará. Nós estamos aqui na prática do Hatha Yoga. Eu, professora Sula, estou aqui todas as segundas e quartas-feiras, com aulas a partir das 15 horas. E será um imenso prazer receber você, tá? A aula normalmente é uma aula de 1 hora, de 15 minutos de relaxamento que eu conduzo, uma musiquinha de fundo extremamente agradável para ajudar você a sair do estado de agitação e de preocupação do mundo lá fora. Porque como eu falei no início do programa, a era é esta era que temos para hoje. Como é que a gente vai se sair nessa situação? Da melhor forma que a gente encontrar, cada um de nós. E que nós possamos, acima de tudo, nos segurar na energia da divina origem da criação. Depois, pessoal, com profundo respeito e humildade, eu digo isso a você. Não se apoie em outras pessoas, sejam elas quem for. Encontre você, a tua própria espiritualidade, o teu eixo de equilíbrio. Um dos caminhos é a respiração e você entenderá que o processo da vida é esse, é cíclico. As coisas são absolutamente mutantes e mutáveis. E nós precisamos nos adequar a isso, dançar conforme a música, não é? Como a maioria das pessoas já conhece esse jargão. E tornar-nos pessoas mais leves, mais flexíveis, mais agradáveis de conviver. Inclusive a própria convivência, né? Então é isso, pessoal. Hoje fica aqui o meu recado, é um pequeno recado, meu convite para você. Liga para cá, marca a aula experimental gratuita e a gente vai adorar te receber. Receberemos você com toda a nossa estrutura, com todo carinho, as meninas vão te receber com muito respeito. A tua aula, eu tenho certeza, você será muito feliz aqui. Então, eu vou fechar agora a minha aula, agradecer a sua atenção, agradecer o pessoal aqui da técnica. Fecha teus olhos, respira por ambas as narinas. Desejamos entre nós, as pessoas que estão entre nós, que estão neste prédio, nesta quadra, neste bairro, na cidade, no país e no planeta. Que todos tenham paz, que todos sejam felizes, que todos tenham muita saúde, sejam todos muito felizes. Eu sou a professora Sula Maria, falo da TV Pax, no Caminhos de Luz. Namastê!